Esboços bíblicos de Salmos. 14. Charles Haddon Spurgeon. Dicas para os pregadores. Sumário. Prefácio. A vida de um dos gigantes espirituais de Deus. Antes de sua morte, Spurgeon havia lido O Peregrino uma centena de vezes. Todo o seu estilo literário foi poderosamente influenciado por John Bunyan. Ele tinha apenas um propósito na vida: pregar a Cristo em toda a sua glória e poder. Salmo 14. Título. Este poema admirável tem um título simples: Para um mestre da música. Por Davi. A dedicatória ao mestre da música encabeça 53 salmos e indica claramente que tais salmos visavam, não apenas o uso particular de crentes, e sim serem cantados nas grandes assembleias pelo coro, cujo mestre era o supervisor ou superintendente, chamado em nossa versão músico-mestre, e por Ainsworth, o mestre da música. Vários destes salmos têm pouco ou nenhum louvor, e não se dirigiam diretamente ao Altíssimo, contudo, deviam ser cantados em culto público, o que indica que a teoria de Agostinho, reavivada recentemente por certos criadores deinários, de nada ser cantado a não ser louvor, é muito mais ilusório do que bíblico. Não só a Igreja Antiga entoava como cantochão a doutrina santa e oferecia a oração entre seus cânticos espirituais, mas mesmo as notas lamentosas de queixas eram colocadas em sua boca pelo doce cantor de Israel, inspirado por Deus. Algumas pessoas se agarram a qualquer minúcia com uma falsa aparência de correto, e se deleitam de serem mais precisos do que outras. Não obstante, será para sempre o modo de homens simples, não só o de magnificar o Senhor em cânticos sagrados, como, segundo o preceito de Paulo, o de ensinar e admoestar uns aos outros em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em seus corações ao Senhor. Como nenhum título que o distinga é dado a este salmo, sugerimos como ajuda à memória, o título com respeito ao ateísmo prático. As muitas conjecturas quanto à ocasião na qual foi escrito são tão completamente sem fundamento, que seria perda de tempo mencioná-las. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, mostrou que o desígnio geral do escritor inspirado é mostrar que tanto judeus como gentios estão todos sob o pecado. Não havia razão nenhuma, portanto, de se fixar qualquer ocasião histórica em particular, quando toda a história cheira mal com provas terríveis de corrupção humana. Com alterações edificantes, Davi nos deu, no Salmo 53, uma segunda edição deste salmo humilhante, sendo movido pelo Espírito Santo a declarar assim duplamente uma verdade que é sempre desagradável a mentes carnais. Divisão: o credo tolo do mundo, versículo 1. Sua influência prática em corromper a moral, 1, 2, 3. As tendências perseguidoras de pecadores, 4. Seus alarmes, 5. Sua zombaria dos piedosos, 6. E uma prece pela manifestação do Senhor para a alegria de seu povo. Dicas para o pregador. Vers. 1. Primeira cláusula. A loucura do ateísmo. Vers. 1. Ateísmo do coração. Um dos sermões sobre o coração, de Jamieson. Vers. 1. Versículo todo. Descreva. 1. Sua fonte. 2. O tolo que tem o credo, ou portanto, o ateísmo. 3. Sua fonte, o coração. 4. Seu credo, nenhum Deus. 5. Seus frutos, corruptos. Vers. 1. 1. A grande fonte de pecado, a alienação de Deus. 2. O local do domínio, o coração. 3. Seu efeito sobre o intelecto, torna o homem um tolo. 4. Suas manifestações na vida, atos de comissão e omissão. Vers. 1. Última cláusula. A lanterna de Diógenes. Levante-a sobre todas as classes e denuncie seus pecados. Vers. 2. 1. Procura condescendente. 2. Súditos favorecidos. 3. Intenções generosas. Vers. 2. O que Deus procura, e o que nós devemos procurar. Os homens, em geral, enxergam rapidamente as coisas que têm a ver com seu próprio caráter. Vers. 2, 3. A procura de Deus por um homem naturalmente bom. O resultado. Lições a serem aprendidas com isso. Vers. 3. Total depravação da raça. Vers. 4. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Nenhum tem conhecimento.
Se os homens conhecessem ao certo Deus, sua lei, o mal do pecado, o tormento do inferno, e outras grandes verdades, pecariam como pecam. Ou se sabem essas coisas e continuam em suas iniquidades, como são culpados, e como são tolos. Responda à pergunta tanto positiva como negativamente, e ela dará matéria para uma fala penetrante. Vers. 4. Primeira cláusula. O pecado gritante de transgredir a luz e o conhecimento. Vers. 4. Última cláusula. Ausência de oração, um sinal certo de um estado sem a graça. Vers. 5. Os temores tolos daqueles que não têm temor de Deus. Vers. 5. Como o Senhor está perto dos justos, as consequências para o perseguidor, e o encorajamento para os santos. Vers. 6. A sabedoria de fazer do Senhor o nosso refúgio. Jó 9. Vers. 6. Descreva. 1. O homem pobre pretendido aqui. 2. Seu conselho. 3. Sua repreensão. 4. Seu refúgio. Vers. 6. Confie em Deus, um tema do qual apenas os tolos zombariam. Mostre a sabedoria do tema. Vers. 7. Anseios pela vinda do advento. Vers. 7. De Sião. A igreja, o canal de bênçãos para os homens. Vers. 7. Discurso para promover o reavivamento. 1. Condição frequente da igreja. Cativeiro. 2. Meio de avivamento, a vinda do Senhor em graça. 3. Consequências, exultação, regozijo. Vers. 7. Cativeiro da alma. O que é? Como é estabelecido? Como se efetua? Com que resultados? Fim.